Olá você, leitor de O Liberal, você que está acessando o liberal.com. Eu sou Caio Oliveira, repórter aqui da Redação Integrada do Grupo Liberal. E estou aqui com o secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Mauro Ode Almeida. Secretário, obrigado por vir aqui com a gente para essa entrevista. Obrigado, Caio. Certo. E a gente está aqui hoje para falar sobre, especificamente, a Operação Amazônia Viva. Mas não somente isso, também falar das ações da SEMAS, da Secretaria de Meio Ambiente, e entender a importância desse tipo de operação, desse tipo de projeto, para preservar o meio ambiente, que é um tema que está sendo tão discutido atualmente. E o Pará, né, que está na Amazônia, e todas as atenções do mundo estão direcionadas para cá. Então, por isso que é importante debater esse tema, e para isso nós chamamos o secretário de Meio Ambiente. Secretário, eu queria que o senhor começasse me falando sobre o Amazônia Viva, né, que é um projeto de combate ao desmatamento, que a gente está acompanhando aí na cobertura da imprensa, que recentemente vocês divulgaram um balanço que completou um ano da operação, mas o Amazônia Viva está incluído em um projeto muito maior, que é o Plano Estadual Amazônia Agora, não é? Eu queria que o senhor falasse como é que o Amazônia Viva está inserido nesse plano estadual. Na verdade, o Plano Amazônia Viva é o nome que se dá às operações da Força Estadual de Combate ao Desmatamento. Esta, sim, integrante do Plano Amazônia Agora. O Plano Amazônia Agora, que é esse nosso plano transversal de desenvolvimento sustentável, ele não é um plano ambiental, ele é um plano de desenvolvimento sustentável, né, que é composto por 4 pilares. Um deles é a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, na qual a Amazônia Viva faz parte, que são as operações efetivas. O Plano Amazônia Agora, sim, fez um ano. A Amazônia Viva, por conta da pandemia, né, ela começou em maio do ano passado, no fim de maio do ano passado, e completaram 14 operações da Amazônia Viva. Nessas 14 operações, nós conseguimos, no final, né, deste ano, a expectativa que a gente tem, que é o ano civil, né, dos alertas de desmatamento, ele começa dia 1º de agosto e termina dia 31 de julho. Então, hoje, dia 31 de julho passado, terminou o ano 2020-21. Né? Então, a perspectiva que a gente tem é que a gente diminua o desmatamento nas áreas estaduais em cerca de 11%. Isso ainda não é um número fechado, é apenas uma estimativa que a gente faz, mas no decorrer do período de um ano, a gente foi variando, a gente teve oscilações, grandes oscilações para baixo, mas também grandes oscilações para cima. Na média, a gente diminui em 11% o desmatamento nas áreas estaduais do Pará. Certo. E como o senhor comentou, o Amazônia Viva é um plano que na parte repressiva, né, do combate ao desmatamento. A gente vai falar dos outros pilares, né, que é de prevenção, mas por que é importante investir e com esse apoio das forças de segurança nessa parte de repressão ao desmatamento? Bem, a gente tem uma consciência, não é só na questão da repressão, mas em qualquer setor da vida e da gestão ambiental e governamental, que a gente não faz nada sozinho. Então, para a gente enfrentar o desmatamento, a gente está enfrentando, muitas vezes, grupos articulados e organizados, inclusive o próprio tráfico de drogas. Né? O crime hoje se mistura, o crime comum, né, digamos assim, se mistura ao crime ambiental. Então, fazer grilagem, fazer desmatamento, tentar ocupar terras e fazer pasto é uma espécie de lavagem. Né? Então, ela também o crime comum se adere ao crime ambiental. Então, por isso, a gente precisa dos órgãos de segurança para fazer, primeiro, a proteção dos nossos fiscais e, segundo, para compor esse quadro repressivo que é muito mais robusto se nós formos com os órgãos de segurança. Participam com a gente das operações da Amazônia Viva a Secretaria de Segurança Pública por meio da Polícia Militar, dos Bombeiros, da Polícia Civil, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o antigo chamado IML, né? O IDEFLOR Bio. Né? Então, esse conjunto de órgãos faz com que a nossa operação seja mais efetiva. Certo. E para o senhor, está sendo um resultado positivo? Está sendo esperado ou superando as expectativas?
Imagine o seguinte, quando nós chegamos na secretaria em 2019, nós tínhamos 10 fiscais. 10. E nós, com o apoio daquilo que se chama o Fundo Petrobras, né, com aquela decisão do Supremo em distribuir os recursos que foram restituídos na Operação Lava Jato para a Petrobras, né, o ministro Alexandre de Moraes, numa decisão, destinou esses recursos para o combate ao desmatamento e outros ilícitos ambientais. E nós, então, recebemos recursos desse fundo, digamos assim. Não é um fundo, mas nós recebemos recursos oriundos dessa decisão. E aí contratamos cerca de 100 fiscais. Então, hoje nós temos 1000% a mais de fiscais do que nós tínhamos antes de 2019. Imagine se, com mais de 100 fiscais, nós estamos diminuindo 11% de desmatamento, imagine o que seria nós termos menos 100 fiscais e que seria o combate ao desmatamento. Então, a primeira questão é essa, nós reforçamos o quadro de fiscalização. Né? O segundo, utilizamos os meios que nós temos de inteligência, o satélite, a própria a ida em campo com serviços de inteligência para saber quais seriam os nossos principais focos. Detectamos. Então, hoje nós temos uma lista de 15 municípios que mais desmatam no estado do Pará, sendo que os 4 ou 5 primeiros, eles correspondem a 70% do desmatamento do estado do Pará. Então, nós temos foco, né? E aí precisamos apenas é que a gente melhore a capilaridade das nossas operações, a permanência das nossas operações tem que ser possível, né? Mas só repressão não basta. Sim. Assim como na segurança pública, a repressão ela faz diminuir os índices de criminalidade, mas ela não se torna perene. A gente precisa oferecer alguma questão social, alguma questão econômica, para que essa cultura do ilícito ambiental diminua. E para isso, o Plano Amazônia Agora é o caminho, que tem, além do Amazônia Viva, além da Força Estadual de Combate ao Desmatamento, o Programa Território Sustentável, o Programa Regulariza Pará e o Fundo Amazônia Oriental. Certo. O senhor poderia se aprofundar um pouco mais nesses outros eixos? O senhor falou dessas condições, né? Muitas vezes o produtor rural acaba cometendo crimes ambientais por uma questão de necessidade econômica, às vezes é aliciado por criminosos. Então, eu queria que o senhor dissesse, dentro desse plano estadual, o que o governo tem feito para dar um retorno econômico e outras opções, outras condições para essas pessoas. Assim, a empregabilidade das atividades que hoje são o foco do desmatamento, digamos assim, a mineração, sobretudo o garimpo ilegal, a pecuária e o próprio manejo florestal, ela não é muito alta. Então, consideremos que essas atividades elas têm um cunho mais individual. Para que a gente mude essa chave, primeiro, nós temos que estabelecer atividades econômicas que tenham cunho coletivo, que alcancem mais pessoas. E que essa atividade econômica ela seja mais atrativa do que aquela que eles estão fazendo agora. Né? Evidentemente, se você for, não é incomum você ir até um garimpo ilegal e ver pessoas em condições análogas de escravo. Portanto, essa atividade não é digna, nem do ponto de vista salarial, nem do ponto de vista da saúde dessas pessoas. Mas é o que aparece para aquelas pessoas. Então, nós precisamos tirar essas pessoas dessas atividades e oferecer alguma coisa para elas. O que é que nós estamos oferecendo? No programa Territórios Sustentáveis, nós queremos aumentar a escala da agricultura familiar, dos serviços agroflorestais, trabalhar com que aqueles elementos das florestas, as folhas, os frutos, os óleos, os fármacos, se transformem em fármacos e cosméticos e isso então possa incentivar com que aquelas pessoas se voltem para a atividade florestal, né? ou produtos florestais. Então nós temos o que nós chamamos da estratégia de bioeconomia. A bioeconomia pretende fazer com que a gente atraia as pessoas para esses produtos da floresta ou do rio e das coisas vocacionadas da Amazônia e do Pará, dos objetos vocacionados, das substâncias vocacionadas do Pará, como o cacau, açaí, as folhas, as nossas folhas, as nossas ervas, e isso se transforme numa coisa atrativa para a economia. Então, e dentro desse contexto da bioeconomia também, nós precisamos fazer com que
a ciência e tecnologia seja um elemento fundamental para, primeiro, a questão do acesso ao patrimônio genético, né, a repartição de benefícios que isso compõe. Se você descobre uma substância importante para a medicina, para o cosmético, isso também se reparta entre a população daquela região que é alcançada, e aí a gente vai mudando a chave da economia do Pará. É isso que a gente pretende fazer dentro do programa Territórios Sustentáveis. Temos também o programa Regulariza Pará. Nós precisamos mudar a chave em relação ao cadastro ambiental rural. O cadastro ambiental rural foi um instrumento que foi instituído por lei em 2012 e que até hoje não completou o seu ciclo em nenhum estado da nação. O cadastro ambiental rural, o que é? Você recebe declarações sobre a área que você tem, seja propriedade, seja posse, e aí é analisado pelo órgão público se você tem passivo ambiental, se você tem área degradada, se você praticou desmatamento e qual é esse passivo e que você precisa recuperar. A partir daí, você assina aquilo que a gente chama de Plano de Recuperação Ambiental, o PRA, e aí você vai restaurando, né? Então, esse é o grande elemento de informação que a gente tem para restauração florestal, porque muito se fala do combate ao desmatamento puro e simples, mas hoje nós já temos áreas degradadas que são passíveis de recuperação. Nós temos muita área abandonada que passou por lá algum desmatador, mas ele não ficou e ela está em regeneração. E tem outras áreas que precisam ser regeneradas. Esse balanço de combate ao desmatamento puro e simples, na repressão, com a restauração, faz com que a gente chegue ao que a gente chama de emissão líquida zero, né, de emissão de gases de efeito estufa. E é isso que a gente pretende com o programa Territórios Sustentáveis e o Regulariza Pará. O quarto pilar do Amazônia Agora é o Fundo Amazônia Oriental, que pretende ser um fundo que suporte financeiramente os outros pilares. Ele é um fundo, é uma plataforma privada, com gestão público-privada, e que pretende receber dinheiro em doação. Nós estamos finalizando a contratação da entidade gestora, vai ser uma entidade privada, uma organização social, da sociedade civil, que nós vamos contratar, e então ele pretende, com doações, ser o suporte financeiro dos outros pilares do Amazônia Agora. Então, tudo isso nós queremos levar, tudo o que nós já construímos até agora, seja na COP25, em Madrid, em 2019, nós apresentamos o Plano Amazônia Agora do ponto de vista conceitual. O governador apresentou isso do ponto de vista conceitual. Agora, nós já vamos levar a política estadual de mudanças do clima aprovada, o Plano Amazônia Agora instituído, o Fundo Amazônia Oriental implementado, e vamos apresentar lá a estratégia de bioeconomia também estruturada, para que a gente então venda tudo isso e receba aquilo que a gente necessita para prosseguir com as ações. Nós estruturamos toda a arquitetura orgânica do plano. Agora nós precisamos fazer as ações. E é isso que nós vamos levar à COP26 em Glasgow em novembro. Pois é. Como a gente comentou há pouco, é um desafio se tratar de meio ambiente aqui no Pará, né? Estamos inseridos na Amazônia e os olhos do mundo inteiro estão voltados para cá, na questão ambiental. E o senhor acabou de comentar que os planos estaduais que a gente está discutindo aqui, eles estão em consonância com as resoluções da ONU para redução de emissão de carbono. Eu queria que você me falasse, a gente comentou ainda há pouco também sobre a Amazon, né? A empresa Amazon, que também está investindo aqui na região, não é isso? O Pará tem sido assim. O Pará é um laboratório de desafios. O governador sempre diz que se a gente resolver a questão ambiental no Pará, a gente resolve em toda a Amazônia. Porque aqui nós temos as indústrias que pressionam a fronteira de desmatamento, nós temos a questão agrícola e pecuária, que também pressiona a fronteira do desmatamento, temos a mineração, temos os serviços, né? Mas também temos um grande ativo ainda de florestas. Nós temos 70% da nossa floresta ainda em pé. Então, se nós conseguirmos resolver esses desafios, nós estamos bem. E o Pará, ao passo que ele hoje ainda é o estado que mais mata no Brasil,
ele também é entendido como um Estado que está fazendo alguma coisa diferente. Por isso, nós temos sido os primeiros a ser levados a aderir a determinados planos e iniciativas que só o Pará até agora alcançou. Por exemplo, na Amazônia, nós aderimos à iniciativa Race to Zero do Reino Unido, a semana passada. O presidente da COP26, Alok Sharma, que é um parlamentar britânico, que é presidente da Conferência das Partes da ONU em Glasgow, ele veio ao Brasil para recepcionar os estados que assinaram essa iniciativa. Essa iniciativa diz assim, a corrida para o zero, a corrida para a emissão líquida zero, que para a Europa é até 2050. Para nós, do Pará, que instituímos no Plano Amazônia agora, a revisão do nosso plano de combate ao desmatamento e de objetivos de emissão líquida zero, nós, redução até 2036 de 86% e emissão líquida zero a partir de 2040 e 43 de emissão líquida zero. Então, na Europa, lá é até 2050 a emissão líquida zero. Então, portanto, a nossa meta é mais ambiciosa que a da Europa. Uhum. Então, isso é entendido como algo que é diferente. Então, nós aderimos, já havia, São Paulo e Minas já haviam aderido, e nós fomos o primeiro estado da Amazônia a aderir. Semana passada, com uma tratativa que a gente já vem levando com a TNC, desde a COP25, nós conseguimos captar recursos para um projeto que se integra ao Territórios Sustentáveis para a produção de 3.000 sistemas agroflorestais, agricultura familiar. E mais, análise de CAR, etc., sustentada pela Amazon. É o primeiro projeto do Brasil a ser apoiado pela Amazon, do empresário Jeff Bezos, de todos conhecido, de incentivo ambiental. Então, o Pará foi o primeiro. Em paralelo a isso, nós levamos ao secretário especial para mudanças climáticas dos Estados Unidos, John Kerry, o nosso projeto Bioeconomia Pé no Chão, em que a gente pretende, nós já temos hoje mapeado no estado do Pará alguns produtos que são de alta demanda de exportação, mas nós não somos líderes de exportação. Por exemplo, a castanha do Pará, que hoje também é chamada de castanha do Brasil, sim, o maior exportador de castanha do Pará do mundo é a Bolívia. O maior exportador de pimenta do reino do mundo é o Peru. Então, o maior exportador de grude, que é aquela cola que tem nos nossos peixes, é a Costa Rica. Então, assim, são países que não disputam em termos de potencial econômico com o Brasil, mas disputam em determinados segmentos de produtos da Amazônia com o Pará e com o Brasil. Eles são muito maiores. Para você ter uma ideia, o Brasil, em termos de mercado internacional, ele ocupa 1,3%. Essa é a média do mercado. E o Pará, dentro desse 1,3%, ele tem 0,21%. Se nós aumentássemos apenas para 1,3% a nossa participação no mercado internacional de produtos da Amazônia, nós iríamos aumentar de R$1 bilhão a movimentação econômica que nós temos hoje para 8 bilhões de reais. Então, o potencial de elevação de nível de coisas que nós já fazemos, extração de açaí, cacau, pimenta do reino, castanha do Pará, é imenso. O grude é imenso. Então, o que nós precisamos fazer? Incentivar, saber quais são os gargalos que estão ocorrendo nesses setores econômicos e fazer com que eles se alavanquem. E isso não tem nada a ver com o que hoje se fala em termos de pecuária e do agronegócio, de soja, milho, que são as monoculturas mais utilizadas hoje no agronegócio. Então, são outras atividades de agronegócio que podem ser alavancadas com o projeto Bioeconomia Pé no Chão. Certo. Então é isso, secretário. Quero agradecer ao senhor por ter vindo aqui hoje, conversar com a gente. Foi uma conversa bem esclarecedora. Obrigado por ter vindo aqui ao Liberal e é isso. Bem, eu que agradeço, eu espero que outras vezes a gente venha conversar.
essa matéria ambiental muitas vezes é confundida apenas com o desmatamento, né, ou o combate ao desmatamento, mas não, a matéria ambiental ela se confunde transversalmente com o agronegócio, com a questão dos resíduos sólidos, a questão do saneamento, a questão da utilização dos recursos hídricos. E aí a gente precisa fazer esse apanhado geral e que vocês muito bem fizeram nos convidando para a gente começar a esclarecer a população sobre isso. Muito obrigado. Ok, eu que agradeço. E é isso, você que está aqui com a gente, leitor de O Liberal, que está acessando liberal.com, para continuar se formando com qualidade, continue acessando liberal.com e as nossas redes sociais. Até mais.